O deputado federal Harold de Oliveira participou do Fórum de Oportunidades, promovido pelo Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos palestrantes. Além de falar sobre vida profissional, contou a sua história de superação. Eu nasci como vocês, as mesmas dificuldades, pobre, olhando o mundo na frente e dizendo, meu Deus, eu nunca vou conseguir sair da roça. Eu nasci na roça. Eu só não passei fome. Fome e frio, porque na roça não se passa fome, não é isso? Quem nasceu na roça sabe disso. Se faltou comida, o vizinho sempre tem, né? Se o vizinho não oferece, a gente vai lá e pega. É assim que é na roça. Fome ninguém passa. Essa é a realidade. Sempre tem um jeito, há uma permuta, um escambo. Eu tenho ovo de galinha, você tem milho, então essa troca. Mas era muito difícil, e eu olhava para frente. Aos 11, 12 anos de idade, 11 anos, estava fazendo ainda terceira, quarta série, naquele tempo era primário, chamava, depois era ginásio. Eu fui para a cidade, minha família ficou na roça. E eu não tinha como, eu só fui para estudar, porque o colégio era uma escola pública, e eu ia estudar nessa escola pública. Mas eu não tinha nada, fiquei numa pensão. Mas naquela pensão tinha uns 12 ou 15 quartos. Um corredor enorme de quarto, um conjunto de banheiros na roça, sabe como é que é, né? Banheiro, entre aspas, né? E o pessoal, cacheiro viajante, fim de semana ficava lá. Aí eu comecei a pensar, veja, puxa, esse pessoal chega, não tinha asfalto na cidade. Eles viviam, lá se usava bota, aquela bota de cano longo. Poxa, aquilo ali era uma demanda de quê? De engraxate. Precisava. O que eu fiz? Eu tinha meus amigos engraxates, né, que eu me dava na rua, comecei a conversar e aprendi a engraxar. Aprendi a engraxar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me preparar. Depois que eu aprendi, eu tive uma dificuldade. Como é que eu ia comprar aquelas caixas, aquelas tintas, enfim, aquele material para engraxar? Aí teve uma pessoa, sempre tem um anjo na vida da gente que dá a mão. Vocês podem ter certeza disso. No momento de maior dificuldade, aparece alguém naquela hora e te estende a mão. Esse é o anjo que está sempre contigo. Aí você tem que identificar. Aí é uma questão de você acreditar. Aí esse senhor chegou para mim e disse assim, não, mas eu te empresto dinheiro e você me paga engraxando as minhas botas. Feito. Aí ele arrumou lá o dinheiro, comprei a caixa de engraxate. Sexta para sábado, eu virava a noite inteira engraxando bota. 10, 12, até mais pares de bota. E de manhã eu sentava na primeira fila para eles passarem e perguntava, e Harold, quanto é que foi? Digo, dá qualquer coisa. Sabe quando dá qualquer coisa? As pessoas dão sempre a mais, né? Eu me transformei no menino pobre mais rico da cidade. Por quê? Eu tinha dinheiro para o sorvete com meus colegas, tinha dinheiro para aquele cinema. Então, naquela época, eu vivia muito bem. Passei ali, completei o primeiro ano, depois meus pais voltaram para a cidade, aí eu passei a morar com eles, acabou a minha engraxateria, mas assim mesmo continuei com outros amigos, pegando lá uma mesadinha. Então, foi a oportunidade. O que precisa fazer, então? Você tem que estar antenado, ligado nas oportunidades. Você não pode ficar inativo. Meu Deus, eu vou orar. Os que são crentes sabem, eu vou ficar orando. Não só fica orando, você tem que ter ação. Você tem que ir para frente, partir para cima. Partir para cima. Lembrando sempre que para cada 10 soluções, para cada solução que você encontra para você, aparecem 10 obstáculos. Você tem que matar um tigre por dia, não tem problema. Vamos matar um tigre por dia. Agora, o que você não pode é desistir. Então, se prepara, primeira coisa, tem que estar preparado, identifica o que você quer, coloca o olho na bola. Não adianta você ficar também hoje querendo um emprego lá na loja, amanhã querendo um trabalho de ambulante na rua, amanhã querendo fazer um curso de engenharia. Não, você tem que botar o olho na bola e focar. Focar, e aí, com persistência, você vai andando. Mais tarde, naquele tempo, as oportunidades para jovens
era fazer concurso para o Banco do Brasil ou concurso para as escolas militares. A minha opção, concurso para a escola militar. Fiz um concurso, passei na tangente, eu vinha do interior, mas fiz um esforço muito grande me preparando, consegui passar, candidato do Brasil inteiro. Eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Porto Alegre. Primeiro ano, cheguei lá, já cheguei meio atrasado, porque eu fui dos últimos a ser convocado. Passei na tangente mesmo. Primeiro mês de prova, no terceiro mês de prova, eu já estava desligado da escola. As escolas militares, elas desligavam, como até hoje fazem, se você não tem um mínimo de aproveitamento. Então, eu já estava nessa. E eu pensava comigo, puxa, como é que eu cheguei em casa e encarar o meu pai, encarar a minha mãe, porque a família era muito importante. Felizmente, eu sempre tive uma família muito coesa e que me estimulava, como estimulava aos meus irmãos e a todos, a dizer, meu pai dizia assim, se você não estudar, você vai continuar roceiro a vida toda. A única porta que você tem para sair daqui é o conhecimento, é estudar. Eu vou tentar te dar chance para você estudar. Só depende de você. Você imagina eu chegar depois reprovado, desligado da escola fora de aproveitamento? Quando eu estava nessa etapa, olha, aparece o anjo de novo. Um professor que não tinha nada comigo, tinha muito pouco, ele era professor de química. Ele um dia me chama no gabinete dele, eu cheguei lá tremendo, né? Ele era major, eu, né, era aluno, né? Cheguei tremendo para ele e falou assim, Harold, você sabe que vai sair no mês que vem. Nós temos uma única chance, é essa próxima prova. Eu analisei as suas provas, porque eu tenho observado que você sabe o assunto, você fez o vestibular para entrar aqui, foi muito difícil, 10.000 alunos no Brasil inteiro candidatos, você entrou aqui, vieram para cá 250, 300 jovens, e você passou, então você é inteligente, você é habilitado, você tem alguma coisa está errada, eu identifiquei, você não tem método, você não sabe apresentar o teu conhecimento. Aí veio a seguinte proposta para mim, olha, você vai na minha casa durante 15 dias, 2 horas toda noite, você topa? Mas é claro que eu topo. Como é que eu vou fazer? Lá era regime militar, né? E eu ia lá. Eu, durante 15 dias, fui lá, para ele não me ensinar matemática, ou física, ou química, ou geometria, não. Ele me ensinava a apresentar o meu conhecimento, o método de apresentar. Você lê uma questão, olha, quando você lê uma questão, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se você entendeu o que está sendo perguntado. Depois que você entende o que está sendo perguntado, você faz o primeiro raciocínio. Bom, já entendi isso, agora, qual seria a maneira de responder? E aí você vai sistematicamente, sem afobação, você vai raciocinar. Se conhece o assunto, você vai colocando exatamente nessa sequência no papel. Não faz a confusão. O fato é que ele deu, então, essas aulas, era muito mais uma questão, digamos, de pedagógica, didática, e eu voltei para a escola. Então, como é que resumo para vocês isso? Porque este anjo esteve na minha vida, e eu aceitei, identifiquei a última chance, segundo ele, eu acho que era mesmo, ia ter que voltar para casa. Naquele ano mesmo, já passei por média praticamente todas as matérias, primeiro ano. Segundo ano, eu passei a disputar primeiro lugar e segundo lugar. Terceiro ano, mesma coisa, é que tinha um alemão lá que era mais inteligente do que eu e era mais CDF do que eu, desculpa a expressão, ele estudava mais. Então ele estava sempre na minha frente e eu coladinho nele. Mas eu tinha uma vantagem, eu praticava todos os esportes que eu tinha, ele só estudava. Era daqueles caras de lente grossa, e eu praticava todos os esportes, me divertia e ainda brigava com ele, porque eu tinha método, eu sabia estudar. Claro, eu estudava de madrugada, passava noites acordado, em véspera de prova, tudo como vocês já fizeram ou fazem ainda. Mas vim para a academia militar, sempre estive nos primeiros, fiz engenharia no Instituto Militar de Engenharia, sempre nos primeiros lugares. Mas não é questão só de inteligência, estar capacitado com a mente sadia, não. É questão de método. Então, você tem que identificar as oportunidades, você tem que ter um método, um plano,
Se você não sabe, busca, que você vai encontrar essa forma de você atacar e responder às questões da vida. Eu não estou falando de questões da prova, as questões da vida que se apresentam para você. Então, assim foi a minha vida. Aí eu fiz engenharia, sempre crescendo, sempre vencendo, porque eu passei a ter método e não tem tempo ruim. Eu acordo a qualquer hora e vou trabalhar. Não tem esse negócio. Agora estou em campanha política. Estou falando disso porque essa é uma realidade. Eu não tenho hora para acordar nem para chegar em casa. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque não cai do céu. Eu tenho que chegar junto. Então, aí dentro da minha vida, eu tive um período de executivo dessas grandes empresas. Eu fui diretor, porque eu tenho uma formação, consegui tudo isso aproveitando as oportunidades que se apresentaram. Eu fiz engenharia no Instituto Militar de Engenharia, fiz a AMAN primeiro, oficial do Exército. Depois fiz engenharia no IME, Instituto Militar de Engenharia, um instituto renomado. Durante muitos anos fui professor, ajudei a criação de várias universidades na área de telecomunicações, na PUC, depois na Fluminense, depois naquela PUC de Petrópolis. Fui professor de todas essas universidades, aplicando meu conhecimento. Fiz um curso de Ciências Econômicas, eu sou economista. As oportunidades que eu tive, eu procurei aproveitar. Agora, claro, eu dormia muito pouco. Vocês vão me entender. Tinha dificuldades financeiras, tinha família. A minha esposa, ela não trabalhava, né? Às vezes não estava secada, então ela não trabalhava, ela era dona de casa e eu tinha que dar um jeito. Aí, nesse intervalo, fui motorista de táxi. Um português amigo nosso. Para quê? Para poder complementar o salário. E fui professor, dei aula em pré-vestibular nesses cursos. Enfim, a gente faz de tudo. Mas tudo foi acontecendo e eu depois comecei a exercer esses cargos na área de telecomunicações. Eu fui diretor da Embratel, fui presidente da Telerge, enfim. E depois fui governador na Intelsat. A Intelsat é uma organização internacional de telecomunicações para satélite. Eu não estou falando de tempo não, porque eu não quero parecer muito velho. Estou contando os fatos, tá? Mas fui. Aí, quando estava lá, tinha um ministro que era muito meu amigo, Mário Henrique Simonsen, e que tinha sido meu professor no passado na área de economia, engenharia econômica. E ele pedia para eu prestar serviço lá, levando material, informação do Brasil para um grupo de brasilianistas que existia lá em Washington, onde eu tinha sede e onde eu tinha o escritório da Embratel e onde eu era o governador dessa empresa, dessa instituição internacional. Tinha 105 países de todos os matizes políticos e ideológicos que estavam nessa organização. Aí eu levava esse material. Passei uns 2 anos, quase 3, levando o material. Quando eu estava para retornar ao Brasil, eles me chamaram para se despedir. Eu nunca fiz nada, a não ser levar material para eles lerem e estudarem. Eu não tinha nenhum envolvimento maior, intelectual, acadêmico, que fosse. Não tinha nada, não. Eu só entregava, mas eles gostavam de mim porque eu não deixava faltar material para eles. Precisamos de um mapa, não sei o quê, da Amazônia. Lá vai o mapa da Amazônia, era liberado e ia para lá. Precisamos de um estudo feito, não sei por quem, no Brasil. Celso Furtado, que era um grande economista naquele tempo, fez um estudo assim, pega aquele estudo e leva. Naquele tempo não tinha internet, a facilidade não existia, era tudo na unha mesmo, na cópia xerográfica, era datilografado aqueles papéis. Aí, quando eu estava para voltar, eles me chamaram. Aí, no resumo do que eles haviam concluído, dos estudos que eles haviam feito, o chefe lá desse grupo falou assim: olha, doutor Harold, o Brasil, agora vou ter que dizer quando foi, né? Puxa vida, isso foi no final dos anos 70. Diz, olha, o Brasil vai se democratizar. Nós vivíamos no regime militar na época, um regime autoritário, um regime militar. Vai se democratizar. Ou vai se democratizar pela via política de conciliação, ou vai se democratizar por uma via não convencional de uma guerra revolucionária. Aí eu parei comigo, conheço bem o Brasil, eu sou brasileiro, conheço muito bem o Brasil, viajei por todos os cantos, digo, que guerra revolucionária?
Never, jamais. Não vai, nunca mesmo. Não vai ser pela via política. Decidi, então, chegar no Brasil e montar um esquema para me eleger deputado federal. Foi exatamente assim que eu decidi. Então, vejam, uma circunstância, um estudo que não tinha nada a ver comigo. Aquele cara foi um anjo na minha vida, porque ele me mostrou um outro caminho, e ele não sabe disso. Eu não sei nem o nome dele. Não sei nem o nome dele. E ele falou essas coisas, que era a conclusão de um estudo sério, brasilianista, faz estudos muito sérios, como fazem de outros países, né? Tem aqueles grupos que estudam e se especializam, e eu, então, peguei esta oportunidade. Puxa, vai ser assim, mas eu tinha que chegar aqui e preparar, quer dizer, havia uma oportunidade que eu sabia que nós não íamos ter revolução, que ia ser feito mesmo pela via política. Então, uma grande oportunidade naquela quadra da minha vida era entrar na política. Então, eu me preparei para a política. Eu cheguei de lá, primeiro preparei como é que eu ia fazer campanha, que espaços que eu iria trabalhar eleitoralmente, que é fundamental, mas principalmente, como nós íamos ter que fazer Constituição lá na frente, eu tinha que me preparar também nesse assunto. Então, eu fiz 2 anos lendo os melhores autores de direito constitucional. Fiz a Escola Superior de Guerra, que na época fazia um estudo da conjuntura do Brasil, e me preparei. E fui para a Câmara dos Deputados, fiz a eleição inocente, achando que estava ótimo, a calma da ignorância. Eu tinha sensação, eu não sei como é que aconteceu, mas Deus foi muito bom, viu, pastor? Porque eu consegui ser eleito. Então, nunca perdi as oportunidades. Na Câmara dos Deputados, muito trabalho, muito sacrifício. Nós vivemos num mundo, o mundo diz a palavra de Deus, que jaz no maligno, não é isso? E a política opera nesse mundo que jaz no maligno. Então, vocês imaginem como é que é a sobrevivência moral nesse mundo, né? É preciso estarmos em permanente conexão. Então, quando você tem uma oportunidade, consegue alcançar essa oportunidade, você precisa depois, até chegar a aproveitar essa oportunidade, e chegar até lá é mais fácil do que se manter nela, e a partir dela criar outras oportunidades para você aproveitar, ou criar ou identificar, e ver que você está preparado, que você está vocacionado para aquilo, porque tudo que se faz na vida tem uma questão que é fundamental, é fazer. Primeiro tem que ter, já falei, tudo precisa, né? E a síntese é o que é? É a tenacidade, é a persistência, a perseverança, mas tem que ter paixão, você tem que gostar do que faz. Então, essa é rapidamente o que eu quis falar, senão eu falo a noite toda aqui, porque eu já estou muito velho, a história é longa para Chuchu, e eu não vou contar toda, nunca. E eu quero dizer para o pastor Márcio Gregório que eu nunca falei dessas coisas de público. É a minha primeira vez, eu falo sempre para pessoas, para amigos, mas hoje aqui até que eu acho que eu consegui colocar. Então, aproveitem as oportunidades dessa forma, com paixão, com amor, mas tem que se preparar. Você não pode entrar num concurso. Claro que pode, você pode fazer um concurso sem estar preparado para ver como é que é, mas o ver como é que é faz parte do seu preparo. Aí depois você vai estudar e vai, então, e tentar novamente aquele concurso. Então, esta é a situação. A Baixada Fluminense, hoje, é um manancial de oferta de mão de obra. As oportunidades vão surgir. O mundo de hoje não é apenas concurso para o Banco do Brasil ou para a Escola Militar. Hoje você tem uma infinidade de atividades. O que você tem que fazer é identificar e se dedicar. Isso é uma coisa muito boa, mas que, para quem não está atento, pode ser ruim. Você tem tantas possibilidades que você acaba não escolhendo uma para você. Então, você tem que focar. Você tem que escolher. Se você gosta de tecnologia digital, você, então, foca na tecnologia digital, vai achar alguma coisa nesse sentido. Agora, as oportunidades não são só de emprego. Eu falei de emprego porque eu disse, esse é o mais importante. As oportunidades ocorrem também na área empresarial. Muitos têm vocação para quê? Para serem lojistas,
para terem suas lojas, para serem vendedores ambulantes, para serem engraxados, para ser o que não importa, qualquer atividade de negócio. Então vocês têm que identificar. Quando a economia se aquece, essas oportunidades surgem. Na medida em que aumenta o emprego numa certa região da cidade, há necessidade de transportar esse pessoal para lá de madrugada, de manhã. Então ali já gera necessidade de transporte, tem que dar um café, então já gera oportunidade para ter alimentação nas proximidades daquele local de trabalho, você sabe como é que é. Então, tem que identificar. Isso é uma coisa, quer dizer, a diversidade é muito importante, mas cria esse problema. Às vezes a pessoa que está naquele do esperar em Deus, em casa, orando de madrugada, todo dia, mas não vai à luta, ele não se define por uma área. Então você tem que definir e focar, botar o foco e partir para cima. Com certeza você vai conseguir. A vida é assim. A vida, se vocês analisarem a vida, hoje mesmo numa matéria do presidente Obama dos Estados Unidos, com a situação dele na África, com a avó dele. Um homem simples, um homem pobre. Quando ele talvez até sonhasse com isso, porque os sonhos dele eram maiores. Ele tinha que sonhar em ser presidente de um país racista, onde esse obstáculo é uma coisa muito forte naquele país. Hoje está menos. E agora, com essa vinda dele, a vitória dele, quebrou de vez. Mas vocês vejam, esse era um sonho. Ele transformou isso num projeto. Primeiro, de entrar para a política. E arrumou lá um jeito, foi ser deputado. Ele não era nem deputado, era representante naqueles condados, que lá é diferente daqui. Até que chegou a ser senador. Processo, etapa por etapa. E assim ele foi escalando todos os degraus da escada. E esses degraus da escada estão disponíveis para você. O que você não pode é imaginar que, poxa, mas eu estou aqui, em Nova Iguaçu, numa comunidade carente, como é que eu vou fazer? Claro que você pode. Você precisa ter essa tenacidade, esta vontade, esse desejo. Então, e a escada está à tua disposição. Começa, você sobe o primeiro degrau, de repente você cai, mas de repente chega um anjo lá e te puxa, você sobe naquele, opa, e quando você está naquele, você já vê o segundo degrau, não está satisfeito ali, aí para o segundo degrau. Quando você perceber, você já está bem avançado, e as coisas vão se abrindo porque os rios correm para o mar, é um ditado que se diz aí. Na medida que você ganha essa experiência, as coisas vão realmente ficando mais fáceis. Mas para cada solução, você pode ter certeza que tem 10 problemas esperando por você. Sempre assim na vida. Mas não pode desanimar, tem que prosseguir. Eu agradeço então, eu não sei como é que funciona, se tem pergunta, não tem, mas, pastor, devolvo a palavra e agradeço a você. Deus abençoe você. Glória a Deus. É uma coisa interessante que o deputado falou aqui, que eu só quero lembrar isso. Lembra que eu falei para vocês? Servir cria o... Servir cria o... Na minha palestra eu falei isso. E ele falou aqui, eu só levava material para eles. Lembra? Eu só levava material para eles. Servir cria o... Aquele anjo viu ele servir, isso é um homem bom, está servindo a gente aqui. Aí deu uma ideia. Através dessa ideia, ele já deu um outro salto. Entendeu? Mas aonde tudo começou? Visão da oportunidade. Estou aqui na pensão. Essa turma chega tudo aí de bota. Eu viro à noite, pimba, vou lá, lustro a bota de todo mundo, de manhã recebo a grana, e é como eu falei para você. Aí os bobos, rapaz, virou a noite lustrando bota. Virei, vou tomar um sorvete, pagam para mim. Não é assim? A participação do deputado ela é muito importante. Por quê? Porque como nós estamos na Baixada Fluminense,
E eu sei pela história do deputado que ele teve uma história até certo ponto parecida com a minha, né? Começou lá de baixo, foi engraxate, muitas limitações para estudar, para vencer na vida. Tudo foi a custo de muito trabalho, de muito investimento, de noites de sono. Então, quando ele vem, ele é essa pessoa que, pela sua experiência, vai dar para esses jovens também essa força, essa energia, essa vontade de dizer, não, peraí, ele conseguiu, eu também posso conseguir. Ele foi à luta, eu também posso ir à luta. Ele não se acomodou, ele não ficou parado ali na sua vida, então eu também não vou ficar parado na minha, porque na verdade é isso, é trazer pessoas que de alguma maneira possam colaborar, contribuir para esse despertamento e os jovens avançarem. Os especialistas estão dizendo que esse século, né, é o século do Brasil, então essa turma precisa tomar as rédeas, essa geração precisa tomar as rédeas, se despertar e avançar para conquistar o que está aí pela frente.